Ok, vamos iniciar. Então, boa noite a todos, bem-vindos ao evento de hoje com Thiago Mafra, CEO da XP Inc., do CBS Class of 2018. Muito obrigado ao nosso colega Pedro Lapenta pela organização do evento. Pedro é CBS Class of 2013 e trabalha na Hashtags, especialista em cripto. Ele também é um dos fundadores da nossa Columbia Ventures Community. Antes de começarmos, gostaria de falar sobre os nossos próximos eventos. Nesta quarta-feira próxima, dia 13, vamos ter o Welcome Reception para os candidatos que acabam de ser aceitos para o Class of 2026 de Colômbia. Será um jantar caprichado na casa da Mila Securato, preparado por ela e por mim. Além dos novos estudantes e os seus pais, também estão convidados todos os entrevistadores do ARC. O Office do ARC em Nova York enviou esse convite via e-mail hoje pela segunda vez. Se alguém aqui é do ARC e não recebeu esse convite, por favor, entrem em contato comigo. É a nossa forma de agradecer todos vocês pelo trabalho que fizeram, de conhecer os novos Lions brilhantes do Class of 2026 e de conversarmos sobre a experiência. Dia 3 de maio vai acontecer o Pitch Night Number 4, quem diria? Já estamos na número 4. Iremos apresentar duas startups novas, ambas muito interessantes e inovadoras, escolhidas a dedo entre muitas outras. Quem sabe são dois novos unicórnios. Temos eventos interessantes e inspiradores organizados para todo o primeiro semestre de 2022. Esperamos vocês em todos. Finalmente, convido todos aqui a seguirem as nossas páginas das mídias sociais, no Facebook, Insta, especialmente o nosso grupo fechado no LinkedIn, é um lugar ideal para fazer networking e postar oportunidades profissionais e eventos de todos os nossos associados. Sintam-se à vontade para postar neste espaço. Sem mais, agradeço a todos por estarem conosco. Obrigada, Thiago, por dedicar esta hora à nossa associação. E Pedro, agora é com você. Bom evento a todos. Obrigado, Dayana. Boa noite a todos. Antes de mais nada aqui, só precisava fazer two clean-up items aqui do processo aqui. A ideia é a gente fazer uma conversa em duas etapas. O Thiago vai contar um pouquinho da história dele, do que ele tem feito, a história acadêmica, profissional dele, por uns 35, 40 minutos. E depois nós vamos abrir para Q&A. Para o Q&A, nós vamos usar uma ferramenta nova, um teste aí que nós estamos fazendo com uma ferramenta chamada Slido. Nós vamos postar o link aqui no chat, né? Lá as pessoas podem colocar as perguntas de maneira anônima ou não, e aí as perguntas são votadas. Acho que é uma maneira bem legal de organizar aí as perguntas, né? Acho que vale destacar também que o Thiago é CEO de uma empresa listada, né? Então a gente não quer colocá-lo em situação, né, de ter que responder coisas forward-looking ou qualquer coisa nesse gênero, mas tem muito assunto também que nos interessa. E por último, essa live está sendo gravada, né? Então, Thiago, prazer tê-lo aqui conosco. O Thiago é MBA em 2018, né? É CFA, trabalha no mercado financeiro há mais de 15 anos e fez MBA, voltou para a XP. Você estava na XP antes e depois voltou para a XP e assumiu o cargo de CTO, de Chief Technology Officer. E aí, mais recentemente, no ano passado, foi colocado na cadeira de líder lá. E, enfim, queremos ouvir um pouquinho da sua história aí. Bem-vindo, Thiago. Não, bacana. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos que estão aqui. Um prazer estar aqui falando com vocês. Só um parênteses, eu nunca saí da XP, tá? Eu fiz MBA full-time trabalhando full-time, então foi um tanto quanto intenso. A gente tem escritório em Nova York, né? Então eu ia para o escritório a maioria dos dias, mas fazendo MBA. Bom, contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou nascido em Minas Gerais, mas fui criado, vim com 1 ano para Itapevi, uma cidade da Grande São Paulo, para quem não conhece, e estudei minha vida inteira em São Roque, né? Itapevi, né, não tinha escolas, né, muito boas, então eu ia para São Roque todo dia, né, e aí voltava de ônibus, e eu cresci numa família, né, classe média baixa, fui aluno bolsista no INSPER, na época chamava, né, IBMEC ainda, quando me formei, e aí eu confesso, né,
coisas, curiosidades da vida, né? Eu sempre quis fazer medicina, né? Minha mãe esses dias estava lembrando que eu fui prestar vestibular de medicina lá em Londrina, né? Essas coisas. E aí um dia veio um primo para minha casa e falou que tinha uma tal de FGV, né? Que as pessoas faziam e iam trabalhar num tal de mercado financeiro que eu nunca tinha ouvido falar, né? O que que era e que as pessoas ganhavam dinheiro rápido nesse negócio, né? E eu falei, pô, preciso fazer isso para ajudar minha família. Foi assim que eu fui parar em administração, né? Eu não passei na GV, passei no IBMEC na época, né? Com bolsa e fui parar no mercado financeiro. Comecei minha carreira em hedge fund, fazendo trading, fiz 8 anos de trading. Eu sempre fiz high frequency trading, então, né, sempre foram algoritmos, pô, matemáticos, né, modelos que, né, operam sozinhos, vamos dizer assim. Então fazia muita arbitragem de moedas, ações, commodities e por aí vai, né? Tinham vários outros modelos também direcionais, mas sempre muito relacionado à tecnologia, né, e algoritmos. Depois de alguns anos, eu sentia que aquilo não tinha muito nada contra, tá? O que deve ter alguém que é trader aqui nesse, né, nesse público aqui, nada contra, né? Mas para mim faltava um pouco de propósito, né? Eu acordava de manhã, né? Confesso que naquela época, para quem vinha de uma família mais simples, pô, eu já ganhava muito mais dinheiro do que, né, eu podia imaginar. Tinha uma qualidade de vida ótima, mas faltava um propósito, né? Faltava alguma coisa. E eu lembro que eu bati em diversos, né, PIs aqui no Brasil e eu queria trabalhar nas investidas, né? Eu queria trabalhar com gestão, com liderança de pessoas, construindo um negócio, né? Não tinha tanta startup que nem tem hoje, então não era tão comum. Então eu fui bater em alguns lugares, levei um monte de portada na cara e eu falei, eu preciso entrar em algum lugar, alguma empresa, né, onde o que eu sei fazer tenha valor, mas que tenha oportunidade de eu fazer alguma coisa diferente e que tenha um propósito que faça sentido para mim. E aí eu conheci algumas pessoas que estavam na XP, naquela época a XP era pequena, não era minúscula, mas era perto do que hoje era pequena. A gente tinha umas 400 pessoas naquela época e eu tinha uma oportunidade para montar a mesa proprietária da XP. Eu falei, opa, essa empresa aqui tem um propósito, né, de transformar, né, o mercado financeiro no Brasil, uma empresa inovadora, uma empresa que usa tecnologia, né, com uma ambição gigantesca. Eu falei, eu vou entrar por essa porta aqui que eu conheço e aí lá dentro eu me viro, né? E foi assim que começou a minha história aqui. Vim fazer gestão do book proprietário da corretora. E uns 2 meses depois, eu já tinha encontrado outros caminhos aqui dentro, eu já estava fazendo outras coisas, montando outros negócios. Passei por mesa de renda variável, montando um business de renda variável varejo. Passei por montar uma exchange de criptomoeda, né? O Pedro, eu vi você falando que você é da Hashdex, né? Conheço bastante o Marcelo, a turma aí. Eu sou entusiasta de cripto, né? A gente montou lá em 2016, 2017, e aí por questões regulatórias, essa exchange acabou ficando fora, né, do grupo econômico, e aí em 2020 a gente decidiu fechar por esse motivo, mas tem coisas legais vindo aí de cripto pela frente na XP. Em 2018, o Guilherme Benchimol, né, fundador, né, e até um ano atrás CEO da empresa, né, hoje chairman da empresa, ele me convidou para assumir a cadeira de tecnologia. E aí eu confesso que quando ele me chamou, foi, pô, não faz muito sentido, eu não sou um cara de tecnologia, eu não entendo, né, propriamente, né, de tecnologia para ser um CTO. Eu sempre fiz, pô, algoritmos, sempre tive programadores, mas, cara, não sou um cara de hard tech, né? E aí, conversando com ele, foi muito, né, um momento de reflexão onde a XP ela passou por alguns momentos de transformação, né? Na crise do subprime de 2008, talvez tenha sido uma das grandes transformações da empresa, né? A XP era uma empresa monoproduto, monoclientes. A gente atendia clientes de investimento, de renda variável, né, que eram traders. Então, era um nicho do nicho, né? Imagina o que aconteceu com esse mercado em 2008, né, na crise do subprime, e a XP precisou reinventar um modelo de negócio que tinha. Daí surge a primeira plataforma aberta do Brasil, né? Até então, né, eu estou vendo que tem
gente aqui um pouco mais cabeça branca, né? Era muito difícil investir no Brasil, né? Você tinha que investir através de um dos 5 grandes bancos, né? A não ser que você fosse um cliente private, e aí sim você ia ter acesso a algum, né, banco melhor, um Credit Suisse, um JP Morgan da vida, mas se não, você era obrigado a investir através dos 5 grandes bancos em uma plataforma fechada nos produtos desses bancos, né? Você queria investir em um fundo, né, você tinha que abrir uma conta lá na administradora daquele fundo, né? Não existia uma plataforma aberta que é esse conceito de hoje. Então, em 2008, com a crise, né, a XP foi procurar novos modelos de negócio e durante uma viagem para os Estados Unidos na feira da Charles Schwab, né, nasceu a inspiração do que é a XP hoje, né? Então, a XP se transforma numa empresa, uma plataforma aberta de investimentos com um modelo baseado, né, em assessoria personalizada, uma assessoria humana. E de lá para cá o modelo evoluiu, né, muito mais, se transformou muito mais, né, virou uma plataforma muito mais completa, com muito mais serviços. Mas em 2018 a gente percebeu que a gente precisava digitalizar a empresa, né? A gente precisava transformar a XP em uma empresa de tecnologia. Até então a gente era uma empresa muito de atendimento e modelo de servir humano. Então, em 2018, né, o Guilherme me convidou para assumir essa cadeira, CTO, para liderar essa transformação, né, digital da empresa. Quando eu assumi o time de tecnologia, a gente tinha ali mais ou menos umas 150 pessoas, né? Não existia um time de produto, um time de design, né? Coisas que hoje são amplamente conhecidas. Construímos todos esses times, hoje a gente deve ter 2.300, 2.500 pessoas em tecnologia na XP, né? A gente tem mais de 1.000 engenheiros aqui dentro. Então, a gente se tornou realmente uma empresa, né, digital, uma empresa de tecnologia, a empresa é 100% organizada em squads, em business units independentes, com autonomia na ponta, com centralidade no cliente. Então, eu gosto de dizer que eu acho que a gente é uma das poucas, se não a única empresa, né, que não nasceu digital e se organiza de uma forma, né, 100% digital. Então, é raro ver isso. Você vê muitas empresas, né, que fizeram uma pernada, elas construíram um time de tecnologia digital, um time de tecnologia, né, organizado em squads, mas você não vê uma empresa, né, que nasceu, tem algumas tentando, né, e, pô, obviamente, muitas vão chegar lá, questão de tempo, mas a gente fez isso de uma forma, né, muito rápida. E aí, um ano atrás, mais ou menos, 12 de março do ano passado, né, eu assumi a cadeira de CEO da XP para continuar realmente essa transformação da empresa, né, e continuar a nossa expansão de oferta de serviços, né? A XP completa 21 anos esse ano, os nossos primeiros 19 anos foram muito focados em investimentos, né? Óbvio, por si só é complexo, é um mercado grande, e de 2 anos para cá a gente vem expandindo a nossa oferta de serviços para crédito, banking, seguros. Então, a gente vem se tornando, né, uma plataforma financeira mais completa. A ideia é que a gente consiga, de fato, ser o one-stop shop para os nossos clientes, que a gente consiga, né, atender o nosso cliente como um todo, né? Até pouco tempo atrás, eu, CEO da empresa, eu precisava ter uma conta, né, num banco, porque eu precisava de um cartão de crédito, eu precisava de uma conta corrente, eu precisava fazer um Pix. Então, como a gente não tinha esses serviços, nossos clientes, eles precisavam manter um relacionamento com uma outra instituição financeira. Então, a ideia é que a gente vá ampliando o leque, né, de serviços e consiga, de fato, atender o cliente, né, de ponta a ponta. Então, esse é um pouquinho da história, né, aqui. Eu não sei se a gente quer, né, ir para as perguntas, eu não sei qual que é o script aí, Pedro. Aí eu tenho algumas perguntas aqui que eu organizei. A gente fez esse link aqui, que vocês podem pegar aqui no chat, ou vocês podem mandar pergunta aqui no chat, levantar a mão aqui, vamos fazer de maneira deliberada aí. Mas eu tenho uma curiosidade aqui, Thiago, como é que foi o dia que o Benchimol te chamou lá e falou, ó, cara, você vai ser o CEO e, Cara, e como é que foi esse processo, como é que foram as conversas, o momento, enfim, até contar um pouquinho dos detalhes aí. Eu falo, né, as pessoas elas me perguntam, né,
vou responder isso um pouco diferente, mas eu chego lá. As pessoas, elas me perguntam muito, né, o que me fez chegar até aqui, né? E muitas pessoas, o que me fez chegar até aqui rápido, né? Eu entrei na XP em janeiro de 2015, né? Então eu tenho 7 anos de XP, tá? E eu falo para as pessoas que eu vejo dois grandes fatores, tá? E isso vale para qualquer um que entra na XP. Eu falo, né, o primeiro grande fator de sucesso de alguém dentro da XP é fit cultural, né? A gente tem uma cultura muito, muito forte, né? Eu falo que é ame-a ou deixa, né? A gente tem uma cultura, cara, muito de dono, né? A gente realmente é dono da empresa, a gente tem hoje 700 sócios na empresa, né? A gente tem realmente um espírito que isso aqui é nosso, isso aqui é o nosso projeto de vida, né? Ninguém está aqui pensando como executivo, ninguém está aqui pensando, né, pô, nos próximos 1, 2, 3 anos, né, o que eu vou receber, o que vai ser meu PLR, o que vai ser. Está todo mundo aqui pensando que a gente está realmente construindo um projeto de vida de longo prazo para os próximos 10, 20, 30 anos. Então, isso é muito raro, tá? Isso, para mim, faz toda a diferença, né? Quando você pega pessoas que são apaixonadas pelo que elas fazem, né? Pessoas que realmente estão engajadas naquele propósito, é completamente diferente de executivos. Quando você pega a maioria das pessoas, né, de empresas em geral, né, grandes, né, imagino que aqui tem empresários, eles entendam o que eu estou falando, cara, é diferente, tá? É muito diferente. Então, a gente sente isso no dia a dia da empresa. Então, as pessoas, né, eu encontro as pessoas, a gente é 100% remoto, tá? Mas a gente tem escritório, né, em São Paulo, ainda, então, de vez em quando eu tô lá e a gente encontra as pessoas pelo corredor, você pergunta, né, no elevador e tudo mais, quanto tempo XP, né? A gente cresce muito, normalmente as pessoas falam um mês, uma semana, né? E aí eu gosto de ver essas pessoas de uma semana e eu falo, e aí, né? Como é que tá? As pessoas falam, cara, eu nunca vi, você escuta isso com frequência, eu nunca vi uma empresa que tem, né? Todo mundo escreve os valores na parede, que você sente os valores tão rápido, né? Quanto em uma semana. Então, assim, a cultura é muito forte, né? A gente tem, para quem não sabe, 4 valores: mente aberta, sonho grande, espírito empreendedor e foco no cliente. E isso resume muito bem a empresa, tá? É uma empresa muito focada em resultado, mas ao mesmo tempo, o que é raro, né, no mercado financeiro, o que eu vou falar depois, né, tem muitas empresas focadas em resultado no mercado financeiro, né, mas tem poucas empresas colaborativas, né? Então, em geral, as empresas elas são até são performáticas, mas elas são competitivas, né? Então, isso é o espírito de dono, né? Tá todo mundo realmente pensando no melhor para a empresa. E aí vem o meu segundo ponto, que é eu sempre pensei no melhor para a empresa. Assim, obviamente, né, que inconscientemente pode ser que eu pense na minha carreira, mas eu nunca pensei em ser o CEO da empresa, eu nunca pensei em construir a minha carreira aqui dentro, se eu vou ser, pô, o CTO, o faxineiro ou o CEO da empresa, né, o que precisar e onde eu for agregar mais valor para a empresa, cara, é lá que eu vou estar. Então, essa é a cabeça das pessoas aqui, né, e o Guilherme, depois de construir, né, essa empresa do zero, né, obviamente não sozinho, né, mas sobre a liderança dele, o cara perceber que chegou um momento, né, que não estou querendo dizer que sou eu, poderia ser outra pessoa, mas que tem alguém, né, que pô, mais capacitado por algum motivo para levar a empresa do ponto B para o C, né, sendo que ele trouxe do A para o B, isso é raro, tá? E assim, eu tenho certeza que vai chegar. Eu lembro quando ele falou comigo, ele falou, pô, Mafra, sua hora vai chegar também, você tem que saber ceder, né, para alguém que vai saber levar melhor do ponto C para o D. Então, acho que isso é realmente o jeito que a gente pensa aqui. E aí, respondendo direto ao seu ponto, como eu nunca pensei, né, um dia, no bom estilo Guilherme, ele me ligou, Mafra, estava pensando aqui e, pô, não quero que você fique empolgado demais, mas cara, estou pensando que se eu estou querendo fazer uma mudança, eu estou querendo, né, ir para a cadeira de chairman, ter mais tempo aqui para focar na estratégia de longo prazo, mais tempo, né, olhando fora da empresa, tendo mais tempo realmente de
de olhar a empresa ainda mais de cima. E ele falou, pô, tava pensando em você. E aí eu brinquei para ele, falei, pô, Guilherme, eu não sei se eu fico feliz, se eu, pô, né, não falo nada. Eu falei, porque eu vou pegar seu lugar, né? Então, não sei como é que eu me comporto aqui. E aí ele falou, não, mas isso aqui é um negócio para uns 2, 3 anos para frente, né? E aí, passado o nosso... eu falo que a gente é, né, uma empresa grande, né, uma instituição financeira grande, com espírito de startup, né? Então, assim, quando a gente toma uma decisão, você não vai ver a gente procrastinando e fazendo isso por 1 ano, 2 anos, que nem ele falou. Eu sabia que ia vir rápido, né? E ao longo de, mais algumas semanas, ele bateu o martelo e aí a gente fez uma transição planejada de alguns meses. Então, foi isso. Interessante. E a gente... Bom, pessoal, mandem perguntas aí, mas eu vou pegando uma aqui já. E você falou que você tem esse aspecto da XP Anywhere, né? Que vocês foram talvez por um caminho mais radical de ser todo mundo online, né? E como é que funciona, tipo, o seu dia a dia, assim, e de casa, né? Ou de um escritório, eu não sei como é que você fica. Mas conta um pouquinho aí quão caótico é o seu dia, número de reuniões. Depois a gente vai entrando em outras perguntas aí, como é que é call, quanto tempo você consegue dedicar para pensar, ou quanto que você te Sim. toma em call para lá, call para cá, enfim. Então conta um pouquinho aí da dinâmica de tocar uma empresa que cresce 50% ao ano e tem esse espírito todo aí. Tá. Não, realmente a gente é uma empresa de high growth, né, em todos os números, né? Se pegar os financeiros, pô, são públicos, a gente depende da métrica que você pegar, mas a gente cresce 50, 70% ao ano, né, nos últimos anos, seja em lucro, receita, né, e por aí vai. E em número de pessoas, a gente tinha 3 mil pessoas no começo da pandemia, né? Então, ali, fevereiro de 2020. Hoje a gente tem 6.500 pessoas, então a empresa mais do que dobrou durante a pandemia, né? Então isso põe um desafio extra de fato, né? Como é que mantém a cultura, como é que, né, engaja essas pessoas, como é que você tem lideranças realmente, tem muita liderança nova, né? Como é que você tem líderes, né, capacitados, aculturados. Então, assim, esse é o desafio, tá? Que a gente tem aqui. Eu falo que eu tenho dois grandes focos nessa cadeira, né? Um, estratégia, e o segundo, pessoas. Cara, esse para mim é o foco principal, né? Se eu garantir, cara, as pessoas certas, na cadeira certa, com o alinhamento certo, com a cultura certa, cara, o resto dá certo, tá? Então, eu gasto muito, muito tempo com pessoas. Esse é um dos meus tópicos principais aqui, onde eu gasto tempo, né? Estratégia, obviamente, negócios, né? Com certeza, né? Fazer resultado, tocar negócios, isso aí é o daily business, né? Então, faz parte. E a gente decidiu, no meio da pandemia, né, ir para um modelo anywhere de fato, né? Então, metade dos nossos funcionários, desses 6.500 pessoas, eles não moram mais na Grande São Paulo, tá? Não, a maioria, na verdade, não mora nem no estado de São Paulo, né? Desses 50%. Então, a gente tem pessoas literalmente em todos os estados do Brasil hoje, e a gente tem pessoas... A gente tem escritório em Miami, Nova York, esse não é meu ponto, né? Mas a gente tem pessoas que trabalham para a nossa operação Brasil, né, em 5 países hoje. Então, a gente tem pessoas no Canadá, França, Estados Unidos, Alemanha, Portugal. Então, a gente literalmente virou uma empresa anywhere, né? Mas a gente tem nossos escritórios. A gente tem um escritório, né, que funcionam como bases comerciais ou algumas áreas que realmente precisam, né, tá de forma presencial. São poucas, né? Eu diria que das 6.500 pessoas, hoje a gente deve ter algo como 300, 400 pessoas que vão no escritório, né, todos os dias. Em geral, são áreas, né, mais de tesouraria, mesa institucional, né, os traders, nossas áreas comerciais, investment banking, corporate, como tem muito cliente, muita visita, eles costumam ir, mas o resto do time realmente quase 100% anywhere. Obviamente, a gente tem, né, espaços como coworking no escritório, então se uma pessoa quer ir com o time dela, quer, né, pegar um dia aí no escritório, a gente tem
lugares volantes, né, mas o conceito é que a gente seja, né, muito mais remoto do que presencial, né? Até porque senão uma pessoa que está lá esse é um dos desafios, né? Imagina que as pessoas comecem a vir todo dia para o escritório, encontrar o seu líder, e aí tem um cara do time que está lá no interior da Bahia, né? Ele vai começar a se sentir, né, em desvantagem desse outro cara que está aqui. Então, tem uma gestão importante aí. Eu acabo tendo que ir para o escritório, né, eu diria umas 3 vezes, pelo menos, por semana, né, muito por agendas, né, comerciais, uma ou outra reunião, mas eu tento sempre, pelo menos uns 2 dias por semana, né, ficar de casa. Eu falo que liderança a gente faz pelo exemplo, né? Se você começa a ir todos os dias para o escritório, alguém vai começar a ir todo dia para o escritório, porque ele sabe que você está lá. Então, é o jeito que eu gosto aqui de pensar em me organizar. Eu tento ir o mínimo possível, tá? Sendo, né, bastante transparente, mas é difícil eu conseguir menos do que umas 3 vezes por semana. Em termos de reunião, de agenda, você tocou num ponto importante, tá? É muito fácil, né, o líder, cara, ele se perder na agenda e ele não ter tempo, tá? Então, assim, em cargos de liderança, né, pô, um CEO, um CFO ou outros cargos, cara, é muito importante você ter tempo, muito, muito importante. Então, você pegar, eu me obrigo a ter 2, 3 horas por dia livres no meio do dia na minha agenda para realmente sentar, olhar, pô, eu tenho quase que um diário aqui, olho, passo, saio ligando para as pessoas. Então, assim, é um momento ali que eu tenho minhas 2, 3 horas por dia realmente para pensar fora da caixa, para refletir, para falar com alguém, para aprender alguma coisa, né? Senão você é consumido pela agenda diária, né? Pô, vem visitar um cliente, vem, cara, vamos ver aqui um negócio novo, vem olhar os financials de alguma coisa, né? E sendo sincero, cara, não é aí que eu vou agregar valor, né? Tem 6.500 pessoas, tem gente muito melhor do que eu em várias dessas coisas aqui que a gente falou, né? Então, pô, eu ir lá olhar se um produto ABC lá, ele tá com, né, features boas ou ruins, né, com product fit bom ou ruim, pô, se os financials daquele produto estão bons, cara, não é aí que eu vou gerar valor, né? Eu tenho que dar o driver para a empresa, eu tenho que dar a estratégia, eu tenho que entender o que está acontecendo no mercado, eu tenho que entender o que está acontecendo fora da XP, né? Quais são as ameaças, quais são as oportunidades, trazer isso para dentro, dar a direção para a empresa, né? Construir a estratégia de fato, cara, e pessoas. Então, assim, então eu gosto muito de ter tempo, tá? É óbvio que tem dia, né, que a agenda fica mais caótica, que você fala, pô, né, encavalou tudo, mas em geral eu me forço a ter tempo. E aí você falou de rotina, cara, a vida do empreendedor, cara, é da hora que você abre o olho, é a hora que você fecha o olho. Então, né, você falar, não existe, assim, pô, que horas eu começo, que horas eu termino, né? Que horas eu acordo, que horas eu durmo, né? E, obviamente, nesse meio tempo, pô, eu tenho família, eu tenho, né, adoro correr, adoro praticar esporte. Então, assim, você vai tentando encaixar, né, no meio da sua rotina, da sua agenda, né? Eu sou um cara, eu gosto de hábitos, eu gosto de acordar cedo, eu acordo 15 para 6, 6 horas, né? Normalmente vou correr. Cara, eu gosto de dormir cedo, 10 horas da noite, 10 e meia eu tô dormindo. Então, assim, eu acho que ter hábitos, ter rotinas, né, qualidade de vida no sentido de alimentação, sono, né, esporte, né, tá bem com a família, essas coisas todas influenciam, né, na sua performance no trabalho. Então, obviamente, cada um tem um equilíbrio, né? Eu acho que, né, nosso equilíbrio aqui, né, principalmente lideranças da XP, a gente tem um equilíbrio, cara, talvez mais ousados do que alguns, mas cada um tem que achar o seu equilíbrio, né? Pô, se tem um cara que tem um equilíbrio trabalhando 8 horas por dia, tem um que é 10, tem um que é 15 e por aí vai. Ah, legal. E eu vou juntar com uma outra pergunta também que recebeu aqui no Slido, que junta um pouco aí de rotina, mas como é que foi sua experiência em CBS, né? Primeiro, por que você foi parar em CBS? Você gostou da experiência? O MBA te ajudou a
chegar onde Sim. você chegou? Valeu a pena mesmo? E como é que foi fazer isso? Tipo, pô, já tem bastante coisa no MBA e atividade social forte também, viagem, clubes 1000, enfim, e ainda você Sim. trabalhando. E o que você dedicou o seu tempo lá no MBA também? Se você puder dar um pouquinho da experiência lá em Nova York. Sim. Não, bom, primeiro, né, eu adoro estudar, adoro ler, então, para mim, né, meus pais sempre falaram, né, eu vim de classe, de novo, né, uma família mais simples, meus pais sempre se esforçaram muito para que eu conseguisse ter uma educação de ponta, né, então, quando eu fui fazer, eu lembro até hoje, INSPER, né, IBMEC na época, era obrigado a comprar um computador, minha mãe vendeu o carro dela para conseguir comprar, né, o computador, né, a gente era obrigado a ter um laptop, então, assim, eu sempre valorizei muito, né, estudar, é algo que eu gosto. Eu até me inscrevi agora não querendo fazer propaganda, né, da faculdade concorrente, mas né, eu me inscrevi no OPM de Harvard. E, cara, então, assim, para mim, estudar, cara, é algo que me agrega, né, que eu gosto. Então, acho que foi super bacana. Pô, aulas incríveis com pessoas incríveis, né? Tem aulas que, pô, eu lembro da aula, né, claramente até hoje. E então assim, acho que agregou muito. Qual foi o contraponto, né? Pô, tem gente que tem uma vida social super intensa, constrói até hoje eu vejo, né, vários, né, posts, casamento. Eu nunca fui convidado para um casamento, tá, de CBS, porque eu não criei esse bound, né, com tanta gente. Eu criei muito, eu falo que eu criei poucos bounds, né? Eu tenho, pô, 4, 5 pessoas que eu criei um bound muito forte, que eu encontro até hoje, pessoas que, né, já vieram para o Brasil, que eu já fui, né, algumas vezes já encontramos nos Estados Unidos, mas foram poucas, né, que foi minha escolha. Eu falei, eu prefiro ter poucas relações mais profundas do que várias, né? Imagina que eu não tive que fazer recruiting, então, pô, economizou um belo tempo, né? As pessoas gastam uma boa parte da agenda delas, né, principalmente no primeiro ano, fazendo, né, recrutamento. Então, assim, foi menos social, mais estudo e mais família, né? Foi um pouco diferente. Eu falo que para mim, apesar de eu ter feito full time, foi um pouco parecido com o Emba, né? Eu lembro de pegar, cara, aulas, né, pô, no começo do dia, no final do dia, que eu conseguia ir para o escritório, né? Eu lembro de pegar aulas de final de semana, aquelas aulas que tinha uma semana que você matava, né, 3 créditos, que é uma semana inteira. Então, assim, foi, mas eu não deixei de fazer as aulas que eu queria fazer. Então, eu lembro que eu pulei outra coisa, né? Eu pulei todas do primeiro semestre lá, como que são as obrigatórias, tem um nome, né? Eu lembro que eu pulei todas elas, né? Porque era muito parecido, né? Era macro, micro, estatística 1, 2. Então, assim, então eu tive até menos tempo com o meu cluster também. Mas são opções, né? Então, como eu fui lá trabalhando, né? Eu fui para muito mais focado do que talvez. São experiências diferentes, né? Foi, pô, super boa morar em Nova York 2 anos, foi incrível, né? Minha esposa, né, ama Nova York, amava antes, hoje mais ainda. Então, sempre que a gente tem um tempo, alguma coisa, a gente, né, não no meio da pandemia, mas a gente costuma ir para Nova York. Então, foi, pô, uma experiência incrível. Legal. Pessoal, por favor, mandem perguntas aí, para todo mundo participar. Tem uma aqui, ó. Tiago, obrigado por partilhar sua história. Qual foi o maior desafio que enfrentou na carteira de CTO para acelerar a digitalização da companhia? Cara, essa pergunta, ela sempre aparece, tá? E eu acho que as pessoas não gostam da minha resposta, né? Todo mundo acho que espera, pô, eu tive que aprender tecnologia, e eu fiz isso, tá? Eu tinha, né, eu lembro que eu peguei o nosso head de arquitetura, que é um cara que trabalhou comigo muito tempo em algoritmos também, e, e eu tinha 2 vezes por semana, eu chegava na XP 6h30, 7 da manhã, e ele me dava uma aula, né?
de temas de tecnologia, e normalmente era alguma coisa que tinha acontecido na semana, né, eu pegava e falava, cara, essa semana você vai me ensinar isso aqui, né, porque eu escutei ali que o problema é síncrono versus assíncrono, cara, eu quero entender a diferença disso, qual a diferença de paralelismo e sincronismo. Então, assim, cara, o cara me dava uma aula, assim, desse negócio, e eu falava, beleza. E o curioso, até hoje eles falam, pô, se tiver algum problema que a gente não acha a solução, pode chamar o Mafra que ele vai achar. E problema de tecnologia, tá? Por quê? Porque, cara, é lógico, né? Assim, as pessoas, eu lembro de virar para as pessoas e falar, desenha para mim, qual é o fluxo desse negócio, qual é a arquitetura, quais são as camadas que tem. Cara, vamos por exclusão. A gente vai achar. Eu falava para os caras, o erro que vocês estão procurando está aqui, ó. Eu não sei o que é, mas ele está aqui. E os caras iam lá e estava lá, depois de um tempão. Então, assim, óbvio que é um desafio, né, liderar uma cadeira que exige um conhecimento técnico, né, que eu não tinha. Então, é um desafio, né, mas eu acho que esse é o menor dos desafios, tá? Para mim, o grande desafio é o que eu falei aqui. São pessoas, cara, assim, liderança de pessoas. Então, como é que você monta um time, pô, incrível, de Navy SEALs, cara? E um dos desafios que eu tinha, em 2018, a XP ela já tinha um branding, né, um employment branding muito forte para posições de mercado financeiro. Mas a gente não tinha employment branding para posições de tecnologia. Não era o sonho do cara, né, do engenheiro, do arquiteto, trabalhar na XP. O sonho dele era trabalhar no Google, trabalhar numa startup, né, despontando. Então, eu falo que lá atrás a gente brigava para trazer os second tiers, né, de engenheiros, de arquitetos. E eu falei, pô, turma, a gente precisa criar um plano para trazer o first tier, né, do mercado de tecnologia para dentro da XP. A gente precisa ser referência em tecnologia. Quero trabalhar com os melhores. A gente tem os melhores traders, a gente tem os melhores bankers, a gente tem as melhores pessoas, né, em todas as posições. Eu não vou ter os segundo melhores, né, em tecnologia. Só que eu sabia que era uma construção. Então, a gente construiu muito marca empregadora em tecnologia, né, e hoje a gente atrai pessoas de todas as empresas que vocês podem imaginar, né, desde as unicórnios, fintechs que, né, conhecidas no Brasil, até todas as empresas de tecnologia, Facebook, Google, Amazon. A gente tem pessoas de todos os lugares. Então, hoje eu diria que a gente compete, né, muito próximo, né, falar que é de igual para igual com as big techs é difícil, né? Essas pessoas elas sonham em trabalhar, né, nas big techs, mas a gente tira muita gente dessas big techs também, tá? Então, eu acho que o desafio sempre foi pessoas, tá? Legal. Você tem uma outra pergunta aqui, também um pouquinho na linha, para aproveitar aí um pouquinho do background criado aí de tecnologia que você teve. Qual o impacto do investimento de inteligência artificial no negócio de asset management? E se você acha que os gestores serão substituídos por sistemas? Sim. Né, a resposta direta é não, tá? E por que não? Para pensar que, eu vou fazer um paralelo, né? Hoje, se você pegar um algoritmo, né, uma inteligência artificial, uma rede neural, ela tem um nível de precisão de identificar uma doença muito mais alta do que um médico, tá? Então, o computador ele consegue diagnosticar com muito mais precisão do que um médico. Pô, um avião que tem alguns, né, aviões hoje já equipados com equipamentos de piloto automático, vamos chamar assim, eles têm um nível de precisão maior do que um piloto. Cara, significa que a gente não precisa de um piloto e que a gente não precisa de um médico? Com certeza não. O médico não vai morrer. Não é uma profissão que vai morrer. Porque a grande beleza para mim é a junção das duas coisas. Né? Como é que um médico se utiliza, cara, da tecnologia, né, da inteligência artificial para ter um diagnóstico ainda mais preciso, né, para ter um tratamento ainda mais preciso. É a mesma coisa o piloto, cara, e para mim a mesma coisa é um portfólio manager, né? Então hoje você vê
pô, em assets, no Brasil ainda muito menos, tá? Mas nos Estados Unidos você vê assets que investem tubos em tecnologia, né? Porque o cara ele quer analisar todos os dados de pagamento da cadeia dos Estados Unidos, né? Pô, casos clássicos que todo mundo vê aqui. Tem N asset managers que monitoram os estacionamentos do Walmart, monitoram por satélite, né, o transporte marítimo 24 horas por dia. Então, assim, são coisas normais hoje, né? O portfólio manager ele consegue tomar decisões muito mais assertivas porque ele usa, né, a tecnologia a favor dele. Pô, existem pessoas, né? Eu fiz isso por muitos anos, né? Pô, existem, né, portfólio managers que conseguem, né, ter modelos 100% automatizados que ganham com consistência? Pô, tem. Né? Existem alguns no Brasil. Tem. Mas, se você perguntar, isso vai overtake e matar todo o resto? Acho que não, são estratégias diferentes e complementares. Eu acho que a grande beleza e a grande maioria é o uso da tecnologia, né, para tomada de melhores decisões. Então, assim, o cara que também acha que ele vai simplesmente fazer um DCF, cara, né, e modelar ali a empresa e tá tudo certo, né, ele pode tomar decisão com aquilo, pô, com certeza ele vai ficar para trás também, né, porque vai ter um cara que vai estar fazendo além, né, do value investing daquela empresa, ele vai estar usando, pô, diversas informações, tecnologia, dados, né, alguém, eu acho que foi o Mário, né, que falou, pô, que é cientista de dados. Cara, eu não consigo imaginar hoje uma asset, cara, que em algum momento não vai ter um cientista de dados lá trabalhando, cara, com os analistas de research, com os PMs, cara, porque pô, não faz o menor sentido você não usar o dado a seu favor. Então, assim, a grande beleza é essa combinação. Quando a gente pega, a gente tem a nossa própria asset na XP, né, apesar de a gente é uma plataforma aberta, mas a gente tem, né, os nossos próprios produtos também. Né? A gente tem 150 bilhões hoje sobre gestão na nossa asset, é uma está entre as 10 maiores do Brasil. Pô, a gente tem vários cientistas de dados dentro da nossa asset, né? Não significa que a gente não faz, óbvio que depende da estratégia, né? Pegando aqui uma estratégia de equities, né? A maioria ali é value invest, não significa que, pô, eles não levam a teoria de value invest ao pé da letra, mas eles agregam tecnologia e dados para ter, né, mais precisão. Então, eu acho que é um pouco a forma que eu acredito, tá? Não é o jeito que eu enxergo. Tem muita gente que fala, pô, mas, né, os robo-advisors com ETFs, cara, eles vão entregar, né, porque os gestores não conseguem gerar alfa. Cara, pô, acho que é bullshit, tá? Assim, né? Obviamente, você pegar média, pô, vamos pegar a média dos gestores versus o ETF, pô, provavelmente o ETF deve bater, mas você tem gestores incríveis, né? Então, depende da sua capacidade de alocar nos gestores corretos, né? Legal. Vou juntar uma pergunta aqui com duas, três perguntas que vieram aqui de estratégia como a minha também. Tentando olhar um pouquinho mais adiante aí a sua visão de mercado financeiro e estratégia, para onde a XP vai, e aí como é que entra fintechs, ambiente competitivo, regulação, Banco Central, cripto, eventualmente, tecnologias blockchain descentralizadas, essas coisas. Como é que vocês, como é que você, né, na verdade, olha os próximos Sim, 5 anos, esses temas todos aí, que está um mercado financeiro em ebulição aqui, eu diria. sim. Cara, né, eu e o Guilherme, a gente brinca, né? Eu falo, pô, Guilherme, eu já falei isso para ele, pô, você deixou, agora eu tenho que arrebentar, né? Porque o mais difícil você já fez, né? Você tirou do zero e trouxe até aqui. Né? E ele fala, pô, Mafra, acho que eu fiz o mais fácil, né? Porque o mercado hoje, ele muda tão rápido, né? Que você não sabe nem de onde está vindo, né? A mudança, o que está sendo disruptado, o que está aparecendo, né? Isso é a realidade, né? O mercado, os ciclos de transformação, né? Pô, sem me estender muito aqui, mas eles eram, né, de centenas de anos lá quando você pega, né, transformação agrícola e por aí vai. Aí, pô, transformação industrial foi uma centena de anos, né? Aí você pega, né, era da internet no começo, pô, eram ciclos de 10, com 20 anos.
cara, hoje os ciclos de transformação, eles são de 2, 3 anos, tá? Indústrias inteiras se transformam em 2, 3 anos, né? E eu acho que é isso que a gente vive um pouco, tá? O mercado financeiro realmente, você tem, cara, centenas, se não milhares, né, de fintechs surgindo, né? Todo mundo, né, atacando, cara, as linhas, né? Pensando em Brasil, né? A grande maioria está todo mundo atacando os grandes bancos, né? Esse é o grande ataque hoje, né? Se você pensar, tem alguém atacando a XP? Cara, até tem, né? Mas em alguma escala menor, né? Porque hoje é muito mais fácil atacar os grandes bancos, né, cara? 85%, né, pensando em investimentos, ainda está dentro dos grandes bancos, tá? 85%, tá? Em 5 grandes bancos. Mais de 80% do revenue share do Brasil, né, que é algo como no mercado financeiro 850, 900 bilhões, 80% disso está dentro dos mesmos 5 grandes bancos, tá? Então, assim, você vai atacar a XP ou você vai atacar o Itaú, o Bradesco, o Santander, né? Então, assim, é muito mais fácil, né? Até porque tá lá, né? Então, crédito, pô, os grandes bancos têm, de novo, 80% de market share em crédito, né? Então, acho que eu vejo hoje muita gente atacando, né, os incumbentes. Cara, em algum momento, né, todo mundo vai se atacar, né? Então vai chegar uma hora, né, que, pô, né, você perguntar, os bancos incumbentes vão morrer? Cara, minha opinião, provavelmente não, né? Não é um mercado winner take all aqui, não vai ter a XP ou um outro player. A gente vai ter alguns players, mas vai ter uma consolidação. Também não vão ter 2.000 fintechs no mercado brasileiro, né? Se você somar o market cap de todas as empresas hoje, cara, dá um múltiplo que não faz, né, o menor sentido. Não tem lucro para para todas essas empresas, né? Não existe. Não tem esse revenue pool para todo mundo. Então, assim, vai ter uma consolidação no mercado, né? E vão sobrar algumas empresas, né? Pô, acho que a XP é uma dessas empresas que está super bem posicionada, né? A gente, de alguma forma, né, a gente já é mais consolidado em investimentos, apesar da gente não ser, a gente não é o maior player de investimento do Brasil, são os grandes bancos ainda, tá? A gente não é nem número 1 em investimentos, né? Então você pega um Itaú da vida, ele tem 2,5 trilhões de AUC, né, de ativos investidos lá dentro. A gente tem 850, né? Então, você pega os outros bancos, eles ainda têm casa de trilhões, tá? Então, o dinheiro ainda está lá dentro, né? Então, eu acho que quando eu penso na XP, eu penso muito mais, né, numa micro thesis, numa tese de market share e menos numa macro thesis, né? Não é uma tese se o Brasil vai bem ou se o Brasil vai mal, ou se os juros é alto ou baixo. É uma tese, cara, de market share, né? Se tem uma concentração gigante no Brasil, cara, onde a gente, né, vai tijolinho por tijolinho, cara, comendo market share dos outros competidores, né? E aí, quando você fala em transformação, né? Cara, o Brasil é um dos países, né? O nosso Banco Central, pô, muito bem conduzido aí nos últimos anos, né? Ele foi muito, muito liberal, né? Então, assim, cara, a agenda, ela foi realmente revolucionária no sentido tecnológico, pô, e de abertura de mercado e de competição, né? Sempre foi o lema, pró-competição. Cara, isso pra gente que é entrante no mercado, né? E, pô, entrante do zero em vários mercados que nem eu estou colocando aqui, seguros, crédito, né, banking, cara, isso é uma oportunidade gigantesca, né? Então, assim, tudo que você não quer quando você é incumbente é que, pô, a regra mude, que fique mais aberto e que, pô, as regras sejam pró-competição. Para quem é entrante é o oposto, né? Pô, música para os ouvidos, né? O mercado está falando, venham competir, eu vou abrir, eu vou abaixar as barreiras de entrada desse negócio, né? Abaixa para a gente, mas abaixa para outros players também. Então, acho que a gente vai ter uma revolução aí nos próximos anos com Open Banking, né, com Open Finance, agora que é mais amplo, cara, que vai ser incrível e vai ser uma oportunidade para quem souber usar, né, única. Cara, o sistema bancário do Brasil,
é muito evoluído perto de outros do mundo, né? Muito. Então, assim, você pega o que foi feito com Pix aqui no Brasil, não foi feito em nenhum lugar do mundo, né? Você pega o nível de abertura do Open Finance, não foi feito em nenhum lugar do mundo, né? Pô, nos Estados Unidos tem Open Finance e Mequetrefe. Pô, Europa que fez, teoricamente, um dos maiores, não chega aos pés do que vai ter aqui, tá? Então, assim, é realmente uma agenda muito pró-competição, né? Então, isso vai mexer o mercado. Cara, e para quem, pô, são empresas tecnológicas, né? Eu falo que a única vantagem competitiva, sustentável de longo prazo, é sua capacidade de se adaptar, Uhum, adaptabilidade. Essa é a única capacidade, é a única vantagem de longo prazo, tá? Sustentável. Todo o uhum. resto pode ser corroída. Então, assim, se você tiver uma capacidade, né, de se adaptar muito rápido, cara, você vai ter, né, um business duradouro. Né? Então, quando a gente pensa em antifrágil para a gente aqui, né, o mercado financeiro, a gente sempre, né, tem esses temas. Cara, para mim, ser antifrágil é conseguir se adaptar, adaptabilidade, né, cara? Não tem como eu subir, óbvio que a gente vai subindo barreiras, né? Pô, a gente tem distribuição, a gente tem preço, cara, você vai usando todas as ferramentas possíveis, né? Mas um concorrente constrói a distribuição, um concorrente acha um jeito, né, de, pô, escalar o business, de, pô, ter um custo de servir parecido. Cara, hoje em dia tem funding infinito, né, para todo mundo, então fazer dinheiro também não é talvez a prioridade de muita gente, entregar resultado. Então, assim, cara, capacidade de se adaptar para mim é um ponto muito importante. Daí vem toda a reorganização que a gente começou em 2018 na XP. Né, cara, a Uhum. gente precisa ter um time to market cada vez mais veloz, a gente precisa estar cada vez com o ouvido mais no nosso cliente. Porque, cara, se você está escutando seu cliente constantemente, o tempo todo, feedback, cara, você pega rápido as mudanças, entendeu? Você começa, e aí você se adapta. Então, tudo na XP, a gente gosta de pensar, a gente faz, tudo na empresa funciona em sprints de 15 dias, né? Então, a cada 15 dias a gente lança alguma coisa, a gente testa e valida alguma hipótese, a gente retroalimenta, cara, aquele time, e, cara, a gente sabe se a gente está no caminho certo, se a gente tem que mudar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. A empresa inteira funciona assim, tá? Sprints de 15 dias, cara, testando com o cliente, co-construindo com o cliente, cara, escutando, feedback loop, pega e refaz. Então, assim, a gente é muito mais rápido, né? Então, você pega uma empresa que tem lá um ciclo, vai, de desenvolvimento de um produto de um ano, cara, eu já iterei com o meu cliente em um ano 104 vezes. O cara vai iterar uma vez, entendeu? Pô, quem que vai fazer isso melhor? Quem que vai ter um produto melhor no final do ano? Cara, não precisa ser um gênio, né? Então, Uhum. esse é o desafio, tá? Legal, ótimo. Temos mais 3, 4 minutos aqui. Temos algumas perguntas aqui, mas eu tenho uma que, se você puder ajudar a gente a pensar o nosso Angels aqui, o nosso Venture, nosso Columbia Ventures aqui, né? Vocês aí têm um Corporate Venture Department, vocês olham esse estágio de inovação, como é que você vê o ecossistema no Brasil, assim, e nos ajudar a pensar, assim, os próximos anos para a gente fazer bons investimentos, Sim, ajudar empreendedores, ajudar a comunidade, enfim, como é que você nos ajuda com essa aí? sim. Cara, eu falo que empreendedorismo é a maior geração de riqueza que pode existir, tá? Um país que fomenta empreendedorismo, ele vai ser um país rico, tá? Então, assim, pô, por que os Estados Unidos é um país, né, pô, com uma riqueza muito mais... Cara, é empreendedorismo, né? Não necessariamente startups que nem é hoje, mas sempre foi um país de empreendedorismo, né, de liberalismo. Cara, quanto mais empreendedor você tem, cara, no seu país, mais riqueza você gera, né? Então, até estava esses dias com uma turma lá do governo, eu falei, vocês querem mudar esse negócio? Vocês querem... Cara, fomenta o empreendedorismo, cara. Põe dinheiro em empreendedorismo. Não adianta pôr dinheiro em crédito em empresa grande, cara. Isso não muda o país, entendeu? Põe esse dinheiro de crédito de empresa grande, né? Pô, o BNDES é um que tem feito isso, né? Mudou muito a agenda, né? Ao invés de dar o crédito lá para as big corps, cara, ele está entrando, né, fez um desinvestimento gigante, né? E está entrando muito mais em microcrédito, né? Então, esse é o jeito de fomentar o país. Então, assim,
A gente aqui dentro, a gente tem uma área de M&A ativa, a gente tem hoje no nosso portfólio interno, cara, algo como umas 35, 40 investidas, tá? Em vários modelos, ou 100% aqui dentro, ou 100% de participação nossa, ou participações minoritárias, a gente tem de todos os jeitos, tá? Mas a gente não tem um corporate venture 100%, cara, embalado no modelo de corporate venture, tá? Vendendo o nosso jabá aqui, esse mês a gente trouxe o Romero Rodrigues, fundador do Buscapé, né, que, pô, estava com um fundo tá no terceiro fundo de VC dele, né, pô, os fundos estão dando, os primeiros não estão 100% desinvestidos, mas 3, 4 vezes o dinheiro, e ele veio para dentro da XP agora, a gente começa a captação esse mês do fundo, tá? A ideia é levantar 1 bilhão e 200 para esse fundo, então vai ser um dos maiores, se não o maior fundo de venture capital do Brasil. E a gente pensa sempre em democratização. 1 ano e meio atrás, a gente fez o primeiro private equity do Brasil voltado para o varejo. Tá? Nosso ticket era de R$200 mil de ticket mínimo, né? Para qualquer tipo de cliente qualificado. Então, a gente tirou aquela restrição para clientes multimilionários, desceu. A gente deve ter um fundo 2 ao longo desse ano e a gente quer diminuir ainda mais esse ticket, né? O nosso ticket de venture capital, por exemplo, se eu não me engano, a gente vem com algo como R$15 mil, né? Que, pô, é algo inédito também no Brasil. Então, a ideia é realmente que a gente consiga democratizar o acesso a bons investimentos. Essa sempre foi a nossa cabeça. Então, pô, qualquer pessoa, né, ou pessoas que têm um patrimônio menor vão ter acesso, né, a um fundo de venture capital. Então, assim, eu sou um entusiasta, cara, nato, tá, tecnologia, de inovações como criptomoedas, né, de empreendedorismo. Então, acho que qualquer ação que vá nessa direção é super válida, né? Tem vários ex-alunos, né, de Colômbia que tem empresas que são founders de startups. Eu, inclusive, sou investidor de uma ou outra, tá? De pessoas de CBS. Eu acho que, assim, é uma comunidade, né, que se vocês organizarem isso, né, de uma forma simples, cara, com o network que tem aqui, eu acho que vocês conseguem tanto funding, né, para realmente fomentar, cara, não sei exatamente o foco, mas eu acho super legal fomentar a própria comunidade de CBS, né? Acho que vocês arrumam funding, e mais importante do que o funding, porque hoje em dia funding é a parte fácil, né? Cara, pô, excesso de liquidez no mundo, né? Vocês conseguem trazer pessoas para a mesa que consigam aportar, cara, know-how, relacionamentos, conhecimentos, porque dinheiro é fácil, tá? Até arrumar. O difícil é você conseguir arrumar alguém que realmente vai ajudar a alavancar aquele negócio. Então, pô, imagino que tenham pessoas de CBS em todos os setores, né? De farma, pô, a e-commerce, o mercado financeiro. Então, vocês conseguirem conectar essas pontas, pô, eu acho que realmente pode gerar muito valor, né, para o empreendedor, não só com capital, mas com relacionamento, portas, né, e know-how. Então, eu acho que isso é bem legal. Excelente, Thiago. 8h03, em respeito ao seu tempo, ao tempo de todos aqui. Gostaria de agradecer em nome do board aqui, em nome de toda a comunidade de Colômbia, o seu tempo. Foi excelente. Espero que tenha gostado, que todos tenham gostado e vamos ver se a gente faz outra mais para frente aí. Um abraço a todos aí, boa noite. Eu vi alguém perguntando aqui se tem algum case study da XP. Boa. Eu perguntei, sim. Harvard fez o Boris, professor, não sei quem conhece aqui, Boris Groisberg, é um dos professores líderes do OPM, ele fez um da XP, ficou bem legal. Ótimo,
Thiago, muito obrigada, realmente foi uma conversa incrível, você foi muito transparente, foi muito informativo, muitos conselhos de como se organizar, como fazer. A gente sentiu a sua energia aqui, e acho que é essa energia que move a XP, realmente. Parabéns, foi muito especial. Muito obrigada novamente, Pedro, e obrigada a todo mundo que está aqui conosco hoje. Valeu. Bom, eu que agradeço todo mundo e fica o meu contato, fica aberto aqui se eu puder ajudar alguém em alguma coisa, CBS, estou super à disposição. Sucessos, Thiago. Thank you. Obrigado, boa noite.